Oi, gente, tudo bem? A conversa do PH de hoje é aqui da zona rural do município de Paquetá, no semiárido piauiense, mais precisamente aqui do Quilombo da Custaneira, um local que a gente já frequenta há 5 anos e que tem toda uma história, uma tradição, que nós vamos falar um pouquinho dela no vídeo de hoje. Roda aí a vinheta. Pessoal, essa semana o IBGE divulgou um dado que cerca de 650 mil famílias brasileiras pertencem a povos tradicionais. São povos indígenas, povos quilombolas, povos ciganos, dentre outros. Essas populações normalmente vivem em comunidades com relativo grau de isolamento e vivem da subsistência, da agricultura de subsistência, da pecuária de subsistência. Segundo o IBGE, essas populações contribuem bastante para o equilíbrio ambiental e para a conservação ambiental, uma vez que a sua atividade produtiva é uma atividade essencialmente de subsistência. Bom, um exemplo disso é aqui a comunidade da Custaneira, na zona rural do município de Paquetá do Piauí, comunidade que eu conheci há 5 anos atrás, quando era pró-reitor da Universidade Estadual, e que tem toda a sua estrutura econômica, as suas atividades econômicas voltada para a pecuária e para a agricultura de subsistência. Não obstante essas atividades econômicas de subsistência, a comunidade também manifesta traços de cultura, de preservação da cultura dos seus ancestrais, bastante marcantes. E isso tem feito a comunidade ganhar muita projeção, tanto no Piauí como a nível de Brasil. Cada geração nascente dessa família sempre brilhava dentro dessa geração um líder que incorporava essa tradição, que para ele tinha a missão de estar vivendo, repassando essa cultura. E os nossos antepassados deixou isso para nós como um tesouro. E é o maior tesouro para nós hoje, é viver a leseira, o reizado, o São Gonçalo, o samba de cumbuca, o São Benedito. Então, essas tradições, para nós, isso nos identifica a cada momento de nossa vida, em cada das nossas festas, a presença dessa cultura, ela faz um complemento dessas alegrias que nós celebramos dentro dessa comunidade até hoje. Bom, como o próprio IBGE reconhece o papel dessas comunidades na conservação e na preservação ambiental, penso eu que é uma estratégia muito importante fortalecer a atividade de subsistência, tanto agrícola quanto da pecuária, nessas comunidades. De que forma? Basicamente, dando a essas comunidades incentivos e apoio, principalmente nas atividades de extensionismo rural. Notadamente, órgãos como a Emater, por exemplo, poderiam dar um grande suporte, um grande aporte a essas comunidades. Um outro problema que as comunidades enfrentam está vinculado ao problema da posse da terra, que historicamente é ocupada por essas comunidades há 5, 6, 10 gerações. Tá? Então, nesse papel, o INCRA, juntamente com a Defensoria Pública da União, tem feito no estado do Piauí um papel importante no sentido de legalizar, legitimar a posse da terra a essas comunidades. Isso tem sido uma luta muito grande que tem sido travada, porque algumas comunidades relatam, inclusive, problemas de agricultores ou pecuaristas forçando a expulsão de suas terras, né? Há relatos disso em São Miguel do Tapuio, há relatos disso na zona rural de Floriano, dentre outras regiões. Então é necessário que as autoridades olhem para essas comunidades, porque essas comunidades elas são muito importantes na conservação ambiental, inclusive também na qualidade de vida que essas pessoas têm, porque dessa atividade de agricultura e dessa atividade de pecuária de subsistência é que nasce a sustentação e o sustento dessas pessoas que vivem na zona rural do estado do Piauí e do Brasil. Estou na militância desta comunidade do Quilombo Custaneira Tronco há mais de 25 anos e
E essa militância é um desafio a assumir desde nossos antepassados ao surgimento dessa comunidade. Essa comunidade, pelas histórias contadas de nossos mais velhos, é uma comunidade que tem mais de 200 anos de existência e que nasceu pelas famílias dos mais velhos que aqui chegaram de primeiro, o Cício Tomé, o Manel Tintino, o Zé Osório e dentre outros, que pertenciam à senzala do Buritizim dentro dessa propriedade costaneira. E que eles se organizaram com o tempo nesse núcleo aqui, desenvolveram as suas tarefas, plantando e cultivando uma cultura de milho, feijão, mandioca, cana, por a terra ser muito fértil, e enfrentando todas as dificuldades para ter um espaço de sobrevivência maior com os grileiros da terra. Mas o fortalecimento deles, a questão da religião era muito forte para eles. Eles alimentavam dessa religião, eles se uniam para fazer as suas orações e junto dessa união nascia a necessidade de cada vez mais eles lutar por o seu espaço. E essa organização passa para nós uma missão de dar continuidade dentro dessa comunidade com todos esses afazeres, conhecendo e reconhecendo esse território ocupado pelos nossos ancestrais, que para nós é de direito fazer a defesa deles, com toda a dificuldade que a gente vem enfrentando hoje, mas essas dificuldades para nós são motivo de cada vez mais nos unir para fazer a luta acontecer. Um outro traço muito marcante dessas comunidades é a questão cultural. Essas comunidades preservam aspectos culturais relativos aos seus ancestrais e, sistematicamente, esses aspectos culturais influenciam no cotidiano da comunidade. Aqui, por exemplo, na Costaneira, nós temos um caso de um sincretismo religioso que, no mês de junho, eles celebram o festejo do Sagrado Coração, que é quem é a padroeira aqui, no caso, da comunidade, mas também eles têm atividades de terreiro, né? Aqui dança-se o São Gonçalo, dança-se a lezeira, né? Ou seja, nós vivemos aqui, ou seja, nós observamos aqui um forte sincretismo religioso que é muito harmonioso e que atrai pessoas da região inteira, né? O líder da comunidade, que é o Naldinho, ele relata que, por exemplo, na época do reizado, que é uma outra tradição que eles mantêm no mês de janeiro, eles tiram o reizado aqui na região inteira. Então é uma festa muito bonita de preservação cultural que eles conseguem passar ainda hoje de geração em geração. Olha, o que a gente vê hoje são muito desafios. O que nós esperamos são os desafios hoje para ser enfrentado na questão de apoio dos governamentais, das lideranças, das secretarias políticas, essa dificuldade que a gente está tendo. Mas o que nós esperamos é que os jovens da comunidade não desista dessa caminhada e que os jovens da comunidade assumam esse compromisso, valorizando esta luta, incorporando essa cultura para que no futuro eles possam também se orgulhar dessas conquistas que nós estamos nos orgulhando hoje. Isso para nós, toda conquista, tudo que a gente conseguiu, aqui para nós é um orgulho e para nós é um motivo de celebrar uma vitória alcançada. Então temos muito o que conquistar e depende da força da juventude, depende da formação que nós estamos tendo com elas, para que elas possam cada vez mais valorizar. Das várias carências que eu tenho observado aqui ao longo desses anos que eu frequento a Costaneira, eu tenho observado que a atenção à saúde primária, a atenção à saúde básica, é uma das carências importantes. Aqui a região é chamada Costaneira porque tem nesse entorno muitos morros, né?
e a região ela é localizada na encosta de um dos morros da região nome Costaneira. E como nessas encostas de morro tem muitas frestas, né, isso predispõe ao aparecimento de um inseto chamado barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas, né? Há 2 anos atrás, nós fizemos um trabalho aqui junto com a universidade e conseguimos fazer exame para a doença de Chagas em 210 pessoas da região. Essas 210 pessoas examinadas, em média, nós tivemos 10% das pessoas contaminadas com a doença de Chagas, que é um problema muito grave porque é uma doença de um custo social muito elevado e, inclusive, torna as pessoas portadoras, dependendo do grau de manifestação da doença, incapacitadas para o trabalho. E isso, obviamente, vai sobrecarregar o sistema previdenciário do Brasil, uma vez que pessoas muito jovens, por estarem incapacitadas em função da doença, já adquirem direito à aposentadoria. Então, a universidade veio até aqui, dentre muitos trabalhos que a universidade tem nessa comunidade. Aqui em Picos, ao lado, tem um campus da universidade que também dá muito apoio a essa comunidade. E o barbeiro, segundo o relato das pessoas, deu uma sumida da comunidade. Isso é importante para evitar que o ciclo da doença se perpetue. Nós também fizemos uma série de palestras aqui, exatamente para que as pessoas tomassem conhecimento de uma maneira bem básica, de uma maneira bem objetiva, de como o ciclo da doença se manifesta. Há outras carências também, como a necessidade, por exemplo, de dar uma maior autonomia financeira à comunidade. E aí se está pensando outros projetos, como projeto de apicultura, projeto de irrigação das hortas, para que a comunidade possa ter uma produção continuada ao longo do ano e assim possa ter uma sustentação. Uma vez que uma das principais atividades da comunidade aqui é o corte da palha da carnaúba. E esse corte da palha da carnaúba é uma atividade muito exaustiva. Ela é sazonal, porque acontece uma vez por ano, durante apenas 3 meses do ano, e as pessoas recebem por diária. Então, isso é um trabalho que eles têm como uma válvula de escape para ter uma sustentação ao longo do ano, mas é um trabalho muito cansativo e muito exaustivo. Então, penso eu que há necessidade de se repensar o modelo de produção da comunidade para que ela possa ter uma sustentabilidade dos seus integrantes ao longo do ano e eles possam oferir uma renda constante ao longo do ano, certo? Então, há outras perspectivas sendo redesenhadas, mas essa é um pouquinho da história da comunidade costaneira aqui no município do Paquetá. Eu vejo que uma educação onde se ensina para a vida tem que falar da cultura do povo, tem que valorizar a vivência de um povo. Então, a universidade hoje tem chamado os mestres griot, como eu já tenho ido várias vezes para as universidades, em Belo Horizonte, como agora a gente está indo para o UESP em Picos na segunda-feira, levar para esses alunos uma vivência de um povo que se respeita, de uma vivência de um povo que vive o coletivo e que esse sentido de vida faz com que as pessoas se tornem mais humanas. Mostrar a importância do coletivo, mostrar a importância dos valores tradicionais para a academia, preparar os jovens que estão sendo preparados na academia para, fora da academia, viver uma vida com respeito, com os valores e com a tradição de um povo. Porque a academia ensina vários outros temas, mas muitas vezes as pessoas, quando saem de lá, desconhecem a cultura, desconhecem os valores do povo, e esses valores sendo tratados dentro da universidade, quando eles saírem de lá, eles já saem sabendo que cada um é importante no seu devido espaço, do seu jeito, da sua forma de viver e de atuar. Bom, eu encerro esse vídeo, essa conversa do PH de hoje, dando mais ou menos um depoimento mesmo de ordem pessoal. Sempre que eu estou precisando de uma energização espiritual, esse é um local de refúgio que eu escolhi, né? E, na verdade, eu acho que o local foi que escolheu a gente, porque eu vim aqui uma vez
e fazem 5 anos que eu frequento a Costaneira, sempre que eu passo aqui próximo a Oeiras, a Picos, né, eu faço questão de parar na Costaneira, pelo espírito das pessoas, pela simplicidade das pessoas, pela acolhida das pessoas, mas fundamentalmente pela energia positiva que esse local tem. Esse local foi refúgio de escravos que fugiram das fazendas na época do Brasil colonial, e aqui tem uma energia realmente muito positiva. Sempre que eu saio daqui, eu saio realmente refletindo sobre a vida, sobre os problemas que a gente enfrenta, que às vezes parecem grandes, mas que diante da dificuldade que as pessoas aqui enfrentam, parecem tão menores, e eu saio daqui realmente com energia muito boa. É um local que deixa uma aura, uma nuvem de energia positiva disponível a que a gente possa absorver e sair daqui com uma outra perspectiva, com outros pensamentos, com a mente arejada, e esse é o ambiente da Costaneira no município do Paquetá. Um forte abraço a todos e até a próxima.